Olá, sou Olívio Guedes e hoje estamos aqui a convite de um querido amigo, o presidente Max Narmias, presidente do Museu Judaico do Rio de Janeiro. Tá? Estamos aqui nesse seminário, dia 16, domingo, às 16 horas, para tratar de assuntos como arte, língua e literatura, nesse domingo ensolarado. Pois bem, o meu papel aqui é tratar a respeito da questão de arte. Eu vou desenvolver dentro de uma visão da tradição, da religião e da história. Então, não fiquem preocupados também com as minhas histórias, tá bom? Pois é um complexo. Então vamos lá. Quando tudo começou, essa questão da arte, o que me cabe aqui. Nessa minha viagem, a arte começou com o grande arquiteto do universo, aquele que não tem nome. Por que não tem nome, Porque não é possível, nomear algo assim. Nós não temos essa capacidade, nós humanos. Então, mesmo assim, nós demos um nome de Hashem. Hashem quer dizer o quê? O nome. Esse ser, do nada, ou dele mesmo, criou o universo. Vejam que criação, que arte. E do universo criou as estrelas, as galáxias e o nosso planeta, onde nós habitamos. E nesse planeta, ele cria os animais, os vegetais, os mares, o ar. E com tudo isso, ele cria também um pomar, um pardês. E nesse pardês, ele coloca Adão e Eva. Vou ser simples até, senão vocês me matariam aqui. E eu vou seguir um timeline, uma linha do tempo judaica de 6.000 anos. Tá? Adão e Eva bebem da fonte do conhecimento, que falarei daqui mais ou menos a 5.000 anos, tá bom? Lembrando que vamos falar de 6.000 anos. Aonde iniciam a sua criação, o seu povoar da terra, E aí, nós vamos ter gerações, mas vou falar dessas primeiras gerações, onde nós vamos ter um Melquisedeque, um Enoque. Enoque, ele some, veja, ele some para estar com Deus, onde cria supostamente, lembram das nossas histórias, o alfabeto próprio, E aí nós chegamos aos patriarcas. Abraão. Porém, antes de Abraão, vamos citar um escultor, um cara que fazia estátuas, Terá, o pai de Abraão, que fazia as suas imagéticas, as suas estátuas de adoração. Mas Abraão, ele faz o Brit, ele faz essa aliança com Deus. Aliança, um círculo sem começo e sem fim. Olha que simbolismo artístico é esse, Como isso é importante. E aí nós vamos ter a base para as nossas 12 tribos, e aí vamos caminhando. E aí chegamos ao Egito, E o Egito, nós vamos desenvolver um trabalho também de escravos, porém de construtores das pirâmides, Aprendemos esse ofício também, mesmo que como slaves, Pois bem, nesse momento nós vamos desenvolver a questão interessante, uma das mais interessantes para nós, que os rabinos brincam conosco, nos chamando do povo do livro. Só que nós não somos o povo do livro, nós somos o povo dos livros, E nesse momento que nós saímos desse escravagismo, encaminhados por Moisés, aonde vamos em busca da nossa terra,
Aí esse ser sobe no monte, onde ele fica 40 dias e desce de lá com as 2 tábuas. Vejam, ele esculpiu e nesse momento ele recebeu de um outro nome que eu não posso falar enquanto judeu, um outro nome de Deus, ele recebe os 10 mandamentos através, prestem atenção, através do Aleph Beit. Ali nós recebemos o alfabeto. Por isso que estamos nos entendendo aqui de certa forma. Nesse momento surge o alfabeto, e aí nós temos todas umas trocas profundas de conhecimento entre nós e com o mundo. Esse é um período bastante interessante, onde nós vamos criar circunstâncias. E depois desse período nós temos no judaísmo 9 períodos que marcam, né, a nossa existência. Entro agora no período de Softim, tá? Que seriam juízes, que eles precedem o período, né, dos reis. E que período dos reis? Nós teremos entre esses seres, no período dos reis também, os Melakim, que seriam seres extraordinários aí. E por que eu cito? Nesse momento dos juízes, vamos para os reis, vamos para Davi e vamos para seu filho, Shalomon, o Senhor da Paz, né? Aonde ele cria, olha a arquitetura novamente, o primeiro templo. O primeiro templo é criado para guardar os 10 mandamentos, o Aleph Beit, a Arca da Aliança, o simbolismo da aliança que Abraão fez com Deus. E tudo nesse mesmo local, onde nasceu Adão e Eva, onde não foi feito o sacrifício de Isaac, e nesse momento surge a Brahá, as Brahot, o telefone, as orações, e nesse mesmo local surge o primeiro templo, onde teremos o segundo templo e aonde deveremos chegar ao terceiro templo. Pois bem, toda essa constituição do primeiro templo é feito de forma magnífica, onde nós vamos ter todas as trocas profundas, né? E essas trocas profundas depois ela irá se acabar, por causa que iremos para a Babilônia. Alguns judeus de Jerusalém e de Jerusalém serão levados à Babilônia, alguns escolhidos, onde nós vamos contemplar de forma mais profunda no nível da escrita, onde nós vamos nos preparar cada vez mais para a Bíblia judaica, né? O Tanar, esses livros importantíssimos para nós, tá? E aí construiremos depois o segundo templo, Zorobabel, né? Esse segundo templo será bastante importante e é onde nós vamos ter aí, lembrando, né, que no período dos profetas nós temos os zugotes, os pares, aqueles que conversam entre si. Já nesse período do segundo templo, nós vamos ter os chamados Tanaim, os professores, aqueles que trazem o conhecimento, e que será a base para o rabinato, os rabinos. E aí, com a queda do segundo templo, né, não estou entrando em datas, senão vocês vão me matar. Essas datas serão, mas aqui no caso no ano 69 e 70, onde cai esse segundo templo, nós vamos ter a base já formal dos rabis, dos ravis, né? E aí nós vamos ter um momento aonde criaremos com os falantes, os Amoraim, a base para os Talmudim. Tem o Bavli, babilônico, e o Talmud Jerusalém, de Jerusalém. Eles serão escritos durante esse período, né, aonde até o final dos anos
500 eles serão concluídos pelos que pensam, né? Lógico, pelos Savoraim, e a partir desse momento nós desenvolveremos várias outras culturas. Nós teremos sim os nossos locais de encontro, as nossas arquiteturas, as nossas escritas, os nossos desenhos. Vejam a criação de língua, de arte, em todos os sentidos. Existe uma ligação importante também com Carlos Magno no ano 800, com Isaac, tá? Aonde nós teremos os Gaonim. O Gaonim, né? Um deles que você deve lembrar seria Rashid. Rashid, ele cria um glossário, o que nós chamaríamos hoje de um dicionário na época, né? Nós vamos ter esse período dos Gaonins, pessoas como Maimônides, que ele está entre os Gaons, né? O Gaonim, e os primeiros, os Rishonim, tá? Onde Maimônides vai ter todo um conhecimento da transcendência, né? E aí nós vamos ter já um momento de um recebimento profundo, receber, Kabbalah. Surge a Kabbalah, com Sefer Yetzirah, tá? Onde nós teremos o Hatemuná. Pena que não temos tempo aqui para falar desse livro, Hatemuná. Temuná é uma palavra muito importante para nós judeus, tá? Nós vamos ter Gersônides nesse período, teremos um primeiro livro impresso judaico, tá? E aí nós vamos chegar aos últimos, aos Ashoromim, tá? E é onde eu cito aqui Isaac Luria, que ele dá a base para um conhecimento da Kabbalah, tá? E lembrando que logo após dele nós vamos ter que Deus era a natureza para ele, Spinoza, Baruch Spinoza, né? E aí já estamos no século XVII e chegamos ao século XVIII, do período tradicional do cristianismo, né? Que será o período chamado de iluminismo, para nós a Haskalah, onde teremos todo um conteúdo profundo, não? Do século XVIII. E aí, chegando ao século XIX, que teremos o Der Kapital com Marx, uma criação que mudará, né? Vejam só, esse livro, ele muda a forma pensamento, não? Ele criará um socialismo por causa do surgir do capitalismo no século XVIII, onde teremos uma guerra inglesa, né, civil no século XVII, no século XVIII teremos a Revolução Norte-Americana, né, em 1776, com o criar da Federação, e a Revolução Francesa, que é muito importante, que surge o capital. E nesse momento o que está acontecendo na Inglaterra, né, e tudo isso nós estamos participando. Estamos participando de todos esses conhecimentos. E a partir de surgir o capitalismo, claro, tem que surgir, portanto, né, o socialismo. E em 1890, 91, teremos na França o surgir de um forte comunismo para modificar a forma pensante. E lembrando que nesse período, na França, nós teremos o caso Dreyfus, que mudará um judeu que não estava observando, que torna-se observante, importantíssimo para nós por causa da fundação do Estado de Israel, Theodor Herzl. E por causa desse movimento, nós vamos ter o movimento artístico impressionista, e não posso deixar de citar um grande artista, Abraham Camille Pissarro, que foi um dos grandes impressionistas, e que também chega direto da Itália, de Livorno, o Sefaradi, né? Amadeu Clemente Modigliani, que se apresentava jesuí juif por causa do caso Dreyfus. Vejam que interessante. E aí nós entramos ao século XX, onde nós vamos ter um grande artista, Albert Einstein.
que modifica, forma pensamento novamente com a palavra relatividade. E nesse momento nós vamos ter um grande artista, Lazar Segal. Lazar Segal, esse, como sempre, né, poderíamos falar muito tempo dele. E aí, né, e Modigliani foi um objeto do meu estudo no doutorado, onde eu me debrucei sobre a Kabbalah em Modigliani. Tá? E lembrando, agora, chegando aqui no Brasil, não artistas que nasceram no Brasil, mas judeus, né? No caso de Walter Levy, um surrealista fantástico de origem alemã, né? E agora vou fechar aqui essa fala tentando encantar vocês com Mira Schendel, uma artista extraordinária, né? Aonde bebe de fontes originais da escrita, onde nós podemos nos levar até Moshe. Bem, eu espero ter passado aqui para vocês um timeline, um conteúdo, onde falando de impressões que eu tive pela vida, né? E claro que eu estou falando dentro de um museu judaico. Eu espero que essa linha do tempo tenha elucidado vocês um conhecimento e que cada uma dessas linhas, dessas frases ditas aqui, elas nos levam a pelo menos a um livro. E nós não somos o povo do livro, mas sim o povo dos livros. Bem, eu espero que eu tenha passado pelo menos um pensar para vocês. Desculpe, eu estou na rota dos aviões aqui, né? Mas passando para vocês um conhecimento que me foi adquirido pelo passar, mas que é nada em relação ao que nós temos de saberes enquanto judeus. Obrigado.